Olá, mestres, sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Me chamo Lázaro Barbeiro, fundador aqui deste canal, O Segredo do Negócio. Hoje vou revelar para vocês um passo a passo de um mid fade, tá joia? E desde já vou deixar a dica para você que nunca pegou numa máquina e está iniciando. Vou deixar a dica para você que já tem alguma noção e já está saindo alguns cortes. E vou deixar a dica para você que os seus cortes já está saindo alguns legais e outros não tão legal, tá joia? Então segue nesse vídeo que eu vou deixar essas dicas para vocês, tá joia? Vamos lá, começando com o nosso passo a passo. A gente começa com o pente meio, tá? Na altura da recessão baixa. Para você que não sabe o que é recessão, é esse encontro do cabelo, o finalzinho da testa do cliente ali, ó. Esse espacinho ali chama-se recessão, tá joia? Tem a média, a alta e a baixa. Então a gente começa a marcação ali na altura da recessão baixa ali e faz todo o contorno da cabeça, tá joia? Agora a gente já tá passando aí a máquina de acabamento, mas antes disso a gente marcou com a máquina zero da máquina, né? Ou seja, só não foi filmado, mas a gente marcou com a zero da máquina. Esse é o passo a passo que a gente faz. Agora a gente está limpando toda essa parte abaixo da marcação de zero que a gente fez, tá joia? E dando acima ali, ó, quando tá chegando bem perto da linha, a gente usa simplesmente a máquina em 45 graus ali para poder não fazer uma marcação, dando uns pontos de luz apenas ou um pontozinho de exclamação ali, como se fosse aquele pontozinho de comprido acima em direção ao cabelo, tá joia? Isso aí, como vocês estão vendo, ó, nessa parte próximo da linha, a gente não usa a lâmina da máquina, a gente usa apenas o biquinho da máquina ali para poder fazer esse encontro, né, para poder já dar dois níveis, né, dois níveis de máquina ali, a máquina zero da máquina que a gente marcou e a máquina de acabamento. Depois que vai vir ali, né, o quarto passo ali, primeiro passo, marcação na 1,5, segundo passo, marcação na 0, né, a 2 dedos abaixo da marcação de 1,5. Depois, que é o terceiro passo agora, a gente vai limpar toda essa parte de baixo com a máquina de acabamento para poder preparar, né, para a máquina shaver, que é a que veio agora aqui, o nosso quarto passo, tá joia? A máquina shaver, você usa ela a um dedo abaixo dessa marcação também. Para quê, gente? Para que todas as máquinas tenham o seu espaço. O que vai ficar um corte marcado, o que vai ficar um corte ruim depois, não vai ficar bem distribuído as cores. É quando você pular alguma máquina dessa. A gente usou a máquina zero, a gente usou a máquina de acabamento e agora está usando a shaver. Ou seja, uma não pode sobrepor a outra. Tem que existir aquele nível descendo, né? Dá espaço para cada uma. Agora, a gente vai usar o pente 1 em cima dessa marcação. Na parte de baixo, que é a parte da marcação ali, a gente aperta um pouco a máquina e para cima a gente passa ela um pouco mais suave. Isso não vai deixar fazer a marcação, né? E vai fazer com que você faça o movimento em C ali, ó, para cima, tirando a máquina para fora. Embaixo você passa reto e para cima você passa tirando, igual eu estou fazendo esse movimento para fora, puxando para fora do corte ali, né? Quando você quiser subir muito, usa apenas o biquinho da máquina também, né? Isso vai não deixar você fazer marcação. Se vocês observarem, de vez em quando ali eu uso apenas o biquinho da máquina na parte de cima, tá joia? Agora a gente vai usar, né, a máquina, o pente meio, fazendo o mesmo movimento, tá joia? Apertando embaixo e acima a gente tirando ele, fazendo o movimento em C. E se eu quero subir um pouquinho mais na marcação mais escura, eu uso o bico da máquina, né, com a lâmina da máquina em 45 graus referente à cabeça, né? Apenas, lá, ó, como vocês podem ver, a lâmina virada ali, criando um grau de 45 com relação à cabeça. Nas partes que tá bem marcado e nas partes mais abaixo, você pode até usar a lâmina toda, tá joia? Como a gente está usando aí agora, né? Mas, ou seja, se eu quero subir um pouquinho mais, eu devo usar ela em 45 graus para não gerar marcação, tá joia? Gente, a dica que eu dou para você agora, olha, essa daí, depois eu vou dar a dica, isso aqui é muito importante, ó.
Eu gosto de fazer, né, falar que aí eu faço um pontozinho em vírgula, tá joia, em cima da marcação. Os movimentos aí, eles são mais curtos, né? Quando eu vou subir um pouquinho mais para cima, eu uso a máquina em 90 graus com relação à cabeça, ó. Ou seja, a lâmina fica reta, né, com um ângulo de 90 graus com relação à cabeça. E aí você faz bem na posição que o fio nasce, né? O fio nasce reto para baixo, aí você faz aquele pontozinho de exclamação para cima, né? Para poder não gerar a marcação, como vocês estão vendo ali. E se for embaixo, você dá simplesmente um pontozinho estilo vírgula em cima daquele ponto escuro que você está vendo. Isso vai fazer com que você distribua bem ali a cor, né, do seu degradê. Agora a gente vai fazer a conexão desse cabelo, né, na tesoura desfiadeira. Como o cabelo dele ali, ó, onde eu tô passando, tinha uma marca muito tipo como fosse um machucado, né, uma marca de que tá pelado o cabelo. Eu não subi com a pente 2, eu apenas vim agora fazendo esse acabamento com a tesoura desfiadeira, que com tesoura desfiadeira você tem um controle melhor, tá joia? E não esqueça, gente, é apenas nas pontinhas do cabelo. Não tente tirar tudo que você quer de uma vez só. Mesmo a gente que tem um pouco mais de experiência, você vê que a gente passa várias e várias vezes no mesmo lugar, né? Ou seja, isso é para você ter um controle e você aí, ó, corta, penteia e faz apenas nas pontinhas. Por quê? 3 tesouradas dessa em um lugar, se você cortar profundo, você acaba fazendo um buraco. Então, ou seja, né, depois que fez o buraco não vai adiantar mais. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai cortando as pontinhas e penteando, cortando as pontinhas e penteando até chegar no ponto que a gente quer realmente, de fato, tá joia? A dica que eu dou para você aí que tá começando, né, nunca pegou numa máquina, é você gravar primeiro passo a passo. Não tente fazer tudo de qualquer maneira. Primeiro decore o passo a passo. Você, quanto mais iniciando você tiver, nunca peguei na máquina. Já peguei na máquina, mas fico perdido. Primeira coisa, decora o passo a passo. Então a gente tem aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui é um passo a passo. A gente tem 9 ou 10 passos. Então você passa o pente meio, você marca na zero, você usa a máquina de acabamento, você usa shaver, usa o pente 1, usa o pente meio, usa a zero na máquina, usa a máquina de acabamento. Então, ou seja, tudo isso é um passo depois do outro. Então, quando você decora isso, fica muito mais fácil para você, tá joia? Agora, uma dica aí para você que os seus cortes não estão saindo legal, né? Ou seja, eu corto, mas já sei o passo a passo, mas não fica legal o meu corte. É porque você não está cumprindo os passos corretos. Ou seja, na hora de passar o pente 1, é para passar o pente 1 bem passado. Ou seja, você não pode só simplesmente passar ele de qualquer maneira. Você tem que se certificar que você tirou tudo que precisava tirar no pente 1, tá joia? E uma dica para você que às vezes já corta bem, já usa um passo a passo e às vezes seu corte fica legal, né? Mas só que às vezes um fica legal, o outro não fica. Se você já está um pouquinho mais avançado, é porque às vezes você pode estar mudando de passo a passo, ou seja, mudando de técnica dentro do mesmo corte. Às vezes um corte você faz com um passo a passo, às vezes outro corte você faz com outro passo a passo. E o segredo dos grandes, né? Não digo eu, né? Mas os grandes é eles repetirem sempre o mesmo passo. Seja para um high fade, para um low fade, para um mid fade, eles repetem o mesmo processo. E isso vai fazer com que todos os seus cortes fiquem legais. Porque às vezes você usa um passo a passo que para um fica legal, para outro não fica, né? Então, porque às vezes você mexe no corte e acaba não dando um resultado legal. Então, sem essa de ficar mudando de passo a passo, vai com um até o final, beleza? Essas são as 3 dicas que eu tinha a dar para vocês aí. Gente, com a navalha, né, o detalhe faz toda a diferença. Então, para fazer linhas curvas, você puxa a pele, tá bom? Como a gente está vendo ali. Para poder você fazer linhas retas, você deixa a pele parada, tá joia? Nesse canto aí, a gente usa um biquinho da máquina
e às vezes ou um biquinho da navalha ou o outro bico da navalha, tá joia? Quis eu trazer aqui para vocês, né, um freestyle ou um risco, né, simples, é os que eu faço, tá? Coração, símbolo da Nike, esses dois risquinhos, linhas retas, linhas curvas, isso é o que a gente faz. Não faço desenho mesmo, mas ou seja, quando você tiver já um pouco adiantado, não se preocupe com isso agora, porque inclusive o que eu ensino aqui no meu canal é o seguinte: você deve aprender uma coisa de cada vez. Não adianta você se preocupar em fazer listrinha agora se você ainda não está fazendo um corte legal, tá joia? Então, ou seja, aprenda uma coisa de cada vez. Se você já tem a manha da navalha, listrinhas são coisas simples de fazer, tá bom? Você vai fazer com a máquina e depois vai enlarguecer. Uma coisa que eu não sugiro é você fazer desenho com lápis e depois querer passar a máquina e depois querer passar a navalha. Isso complica muito, né? Então, ou seja, faça simples, um risco simples com a navalha e depois enlarguece ele e vai afinando. O segredo aí, como vocês verem, ó, é ter muita paciência de fazer, tirar pouco de cada vez e depois ir mexendo, né? Ou seja, não tenha pressa para poder fazer, porque isso são detalhezinhos. Dá uma afastada, né? Ó, como a gente fez aí, ó, dá uma afastada para você voltar e fazer novamente como que é. Gente, esqueci, se inscreve no canal, deixa um like pra gente. Esse foi o nosso resultado aí de um mid fade, tá joia? Com risco, com freestyle lateral. Valeu!